Bom dia, irmãos. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Para aqueles que estão aqui presencial, mas também aqueles que estão a assistir essa transmissão. Também aos que estarão a ouvir na rádio 24 horas, que o Senhor possa abençoá-los e que todo este tempo seja um tempo de adoração para o nosso Deus. Possamos então nos colocar de pé para iniciar o nosso tempo de adoração dizendo: desperta o meu coração, Deus, desperta o meu coração. Que o Senhor possa realmente trazer com seu Santo Espírito o despertar dos nossos corações e que possamos, de fato, estarmos com os nossos pensamentos voltados para aquele que nos criou, aquele que nos amou. Amém? Desperta o meu coração, Deus. Desperta o meu coração. Eu quero ver-te. Eu quero ver-te. Desperta o meu coração, Deus. Desperta o meu coração. Eu quero ver-te, eu quero ver-te, Ver-te alto e elevado, ver-te alto e elevado, brilhando com a luz da tua glória. Derrama em nós teu poder, ao cantar Santo, Santo, Santo. desperta o meu coração. Desperta o meu coração, Deus. Desperta o meu coração. Eu quero ver-te. Eu quero ver-te. Ver-te Alto e elevado, brilhando com a luz da tua glória. Derrama em nós teu poder, ao cantar Santo, Santo, Santo. digamos para Deus: Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Eu quero ver-te. ver-te Alto e elevado, brilhando com a luz da tua glória. Derrama em nós teu poder, ao cantar Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Tu és Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Eu quero ver-te. Santo, Santo, Santo. Tu és Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Eu quero ver-te. No livro de Salmos 117 diz: Louvai ao Senhor vós todos os gentios, louvai todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Amém. Porque grande é a misericórdia do nosso Deus para conosco. De fato, nós não somos merecedores, mas a sua graça em cada dia nos tem alcançado e a sua fidelidade, ela persiste. É tão bom ter essa promessa,
ter essa forma de amor de Deus para conosco, quando Ele nos apresenta diariamente, em cada minuto das nossas vidas, a sua fidelidade. E que nós possamos também, de uma forma com certeza muito mais reduzida, porque a nossa capacidade de fato é muito menor do que aquela que Deus tem para nos dar, que a nossa fidelidade para com Ele seja também uma constância, uma realidade em nossas vidas, e que neste momento possamos louvá-lo, glorificá-lo, dizendo que a tua fidelidade é grande, e que sejamos gratos por isso. Podemos cantar? Tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é, nada é como tu, bendito Deus, grande é tua fidelidade, tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é, nada é como tu, bendito Deus, grande é tua fidelidade, tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é, nada é como tu, bendito Deus, grande é tua fidelidade, tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é, nada é como tu, bendito Deus, grande é tua fidelidade, grande é tua fidelidade, grande é tua fidelidade. Aleluias, Pai, damos graças ao Teu nome, Senhor. Queremos, Senhor, que nessa manhã, Pai, neste dia, que Tu possas, Pai, ser louvado, ser adorado, porque só Tu és digno, só Tu mereces toda a honra, todo o nosso louvor, só Tu és digno, Senhor, de toda a glória. Obrigado, Pai. Obrigado por estarmos na Tua casa. Obrigado, Deus, por esta bela comunhão. Mas obrigado, Senhor, porque tudo isso só é possível porque Tu nos amaste primeiro. Obrigado pelo sacrifício do Teu Filho. Mas obrigado, Senhor, pela Sua ressurreição e pela promessa de que um dia, como filhos, Pai, não mais apenas como criaturas, mas como filhos, estaremos contigo na eternidade, porque somos co-herdeiros com Cristo, Pai, e queremos Te louvar e Te agradecer por isso. Que Teu lugar, Senhor, neste dia, seja uma constância nas nossas vidas, Pai, e que o Teu nome seja o mais alto em todo o tempo,
e que o nosso testemunho, Senhor, não somente na tua casa, mas também lá fora, possa ser um testemunho de verdade, onde sejamos sal, onde sejamos luz e onde possamos abençoar aqueles que estão à nossa volta, assim como nós somos, Senhor, diariamente abençoados por Ti. É o que te agradecemos, Pai, e te pedimos nesse dia. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Podeis assentar, amados. Temos aqui alguns anúncios, os nossos anúncios habituais, também que podem encontrar na nossa página da igreja. Mais uma vez, boas-vindas a todos aqueles que estão aqui presentes, hoje especialmente a irmã Ádila e a irmã Ezequias, que trará a mensagem. Sejam bem-vindos. Essa também é a vossa casa, somos um só corpo, né? Independente das denominações de onde nos reunimos, somos um só corpo e temos Cristo como cabeça. Amém? De segunda a sexta-feira, às 6h30, a nossa sala de oração online, um tempo mesmo abençoado. Essa semana, infelizmente, ali tive 2 dias que eu não consegui mesmo estar, por questões de trabalho, mas tem sido mesmo um tempo abençoado. E é simples, é só entrar, orar e sair, iniciar o nosso dia de uma forma realmente, completamente, muito mais preenchida. É tão bom iniciar o dia em comunhão e oração. Às quartas-feiras, também aqui presencialmente, a nossa central de oração, às 20h30, domingos, às 11 horas, ainda apenas o nosso culto, mas, irmãos, não temos a escola dominical, mas temos às 10 horas o nosso pequeno almoço, muito abençoado também. É um tempo de comunhão, um tempo de boa conversa também, em que podemos ter aqui. Por isso, às 10 horas, todos os domingos de agosto, estejam convidados para tomarem o pequeno almoço conosco. E também, aqui tem o anúncio já para o próximo mês, o primeiro domingo do mês, teremos também o nosso segundo culto, às 17 horas, que normalmente é o primeiro domingo, é o de Santa Ceia, por isso a oportunidade dos 2 cultos terem a Santa Ceia, a participação da Santa Ceia. Cada um contribua segundo pôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria, sermos gratos por aquilo que Deus tem disponibilizado para a sua obra neste lugar, porque realmente, assim como Ele tem sido fiel, Ele tem abençoado também aqueles que têm sido fiéis nas suas ofertas, nos seus dízimos. E, amados, temos aqui, deixa eu mostrar, a Catarina pode mostrar um e eu mostro o outro. Foram feitos esses chaveiros, são os... Porta-chaves. Tradução em No português português de do Portugal. Brasil, chaveiro, português de Portugal, porta-chaves, pronto. Esses porta-chaves tem aqui nessas 2 versões, e é uma forma de nós termos sempre conosco a lembrança da igreja, mas mais importante do que isso é o objetivo desses chaveiros. Para além do custo, claro, eles custam 3 euros, mas 1 euro ele é convertido para a obra em Moçambique, para auxiliar ali os irmãos em Moçambique. Por isso, para além de termos uma boa lembrança e um porta-chaves muito giro, também temos a possibilidade de auxiliar com essa oferta para ali os irmãos em Moçambique. Por isso, a versão letras brancas, fundo azul, e letras azuis, fundo branco. Por favor, no final do culto, ou aqueles que tiverem interesse, podem falar com o pastor Vitor. Pronto, dou a palavra ao pastor Vitor. Deixa eu já agora dar-lhe as boas-vindas ao Daniel e a Beatriz. Falei certo? Não, falei. Beatriz. Beatriz em português, Beatriz em italiano. Não, bom dia. Eu só queria dizer-vos, aqueles que se inscreveram para o passeio, não esqueçam, façam o pagamento de preferência hoje, para nós amanhã confirmarmos tudo lá com a senhora do fluviário. Precisamos de fazer isso, portanto, façam o pagamento. Eu sei que nós recebemos uma informação de que ele vai ser ligeiramente mais barato do que aquilo que nós sabíamos, que o preço que nós tínhamos. Mas isso vamos acertar lá quando tivermos a certeza realmente do que é que vai ser. Mais caro não é. Se for mais caro, a Catarina paga o resto. A culpa dela, que ela é que disse que ela era o preço. Se for mais barato, nós depois devolvemos e acertamos o preço lá. Mas, por favor, quem ainda não fez o pagamento, tratem lá disso. Se alguém não puder mesmo, diga-me, também tratamos disso, está bem? Vamos lá. E temos aqui o versículo da semana. Hoje, quem ficou responsável pelo versículo?
Eu penso que a confusão foi por ser um mês de 5 domingos. Talvez aqui a confusão tenha ficado... Sim, mas pronto. Eu leio o versículo. Ok. Elas trocaram, foi por isso. Então é a Lena. Já está. Gênesis 28, 16, né? Eu vou ler o versículo então. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Aqui ficou. Portanto, o que eu entendi desta passagem, deste versículo que eu li sobre o Jacó, portanto, é que marca um tempo fugitivo e sofredor na vida dele, de Jacó. Jacó, longe da casa, que só conhece Deus de ouvir e falar através do seu pai Isaac e do seu avô Abrão. Ao acordar, Jacó, do seu sono, reconhece que o Senhor está naquele lugar, como ele diz no versículo. Na verdade, diz ele, e eu não sabia, como lemos no versículo 12 e 13, e sonhou, e eis que uma escada era posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaac. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e à tua semente. Mostra realmente que, ao acordar, Jacó reconhece realmente que Deus sempre está presente e nos faz lembrar que Deus cumpre as suas promessas. Deus está conosco, nunca desiste daquilo que Ele tem o propósito que sonhou. Ele tinha uma missão para Jacó, como vemos no versículo 15, quem quiser ler depois. Temos de confiar realmente naquilo que os nossos olhos viram e os ouvidos ainda não ouviram, porque os nossos pensamentos e aquilo que nós pensamos é limitado. Portanto, e esses versículos em que mostra o sonho de Jacó ali, portanto, essa escada realmente representa realmente Deus que está para nós, senhores, portanto, está sempre ao nosso lado, portanto, e em Jesus Cristo temos essa ponte que mostra isso mesmo. Portanto, temos que confiar nas promessas que o Senhor tem para nós. Foi isso que eu entendi. Obrigada. Essa semana tivemos uma aniversariante, a Jéssica, que fez aniversário na quarta-feira. Ela não está presente, mas que o Senhor possa abençoá-la. Ela está em viagem junto dos pais. Também é necessário um tempo de descanso, né? Eles só retornam hoje ao fim do dia, por isso não conseguiram estar presentes, mas que o Senhor possa abençoar a vida da Jéssica. Eu não sei se mais alguém fez anos essa semana, pelo menos oficialmente, era só esse o único registro que nós tínhamos. Não? Então, podemos continuar a louvar ao Senhor, dizendo: Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. E tudo o que existe e acontece, somente Ele sabe muito bem. De fato, há tanta coisa no nosso coração que por vezes turva os nossos olhos, a nossa mente, nos perturba, que por vezes não queremos repartir com ninguém, mas Deus, Ele conhece o nosso coração. Independente da forma como hoje nos apresentamos aqui, Ele sabe qual é a nossa necessidade. Ele sabe muito bem. E nós podemos louvá-lo dizendo: Senhor, Tu és soberano, Tu conheces o meu coração, Tu conheces o meu íntimo. Retira de mim tudo aquilo que de fato possa prejudicar a minha perfeita comunhão contigo. E que possamos neste momento apenas levantar as nossas vozes para glorificar e honrar o nome do nosso Senhor. Por isso, coloquemos de pé
e cantemos: Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Senhor, Tu és soberano sobre toda a terra. Tu tens o poder absoluto sobre todas as coisas. Tu és tremendo, Senhor. Não há nada que se compare a Ti. Tu és o único Deus Criador, o único Deus, Senhor, a quem nós podemos prestar o nosso louvor, honra, glória, ao único que é digno de receber. Então, Senhor, nós queremos nesta manhã, Senhor, exaltar e glorificar o Teu santo nome, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre, de geração em geração. Somos gratos por tudo, no nome do Senhor Jesus. Amém. Porque queremos continuar a louvar o nosso Deus, bendizendo a nossa alma a Ele, não é? Ó minha alma, bendiz o Senhor. Louva o Seu santo nome, como nunca o fizeste em
Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado pela liberdade que temos, Deus, em dizer que a nossa alma bendiz Teu santo nome. Obrigado, Deus, porque o Teu amor, a Tua graça nos tem alcançado em cada dia. E te pedimos, Deus, que Tu possas, com Teu Santo Espírito, preparar os nossos corações, preparar as nossas mentes, para que possamos, Senhor, de fato, estarmos atentos àquilo que Tu preparaste, Senhor, através da Tua mensagem para este dia. Abençoa, Deus, abençoa o mensageiro, abençoa também a sua esposa, que tudo aquilo que eles trouxerem para as nossas vidas, Deus, nesta manhã, neste dia, possa nos preencher, nos encher, possa transbordar o nosso coração e a nossa alma. E que não aguardemos apenas para nós, Pai, que saibamos com sabedoria, com discernimento, Senhor, e com gratidão aquilo que Tu tens nos dado, também saber entregar àqueles que tanta sede da Tua palavra também têm tido lá no mundo. Que possamos, Senhor, que possamos de fato testemunhar da Tua graça, da Tua misericórdia e do Teu amor, também na nossa vida, Senhor, no nosso dia a dia. Que possamos, Senhor, realmente saber entregar aquilo que Tu nos dás para aqueles que estão à nossa volta. Obrigado, Deus, por tudo. É o que Te pedimos, Senhor, e Te agradecemos. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Satisfação, saudar a todos com um bom dia, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus, nesta manhã, possa derramar sobre nós as suas bênçãos, né? Uma dádiva que Deus tem nos dado é todos os dias poder este ar que o Senhor soprou na vida do homem como ser vivente. Dentro de nós, queridos, há uma porção que vem de Deus, sopro de vida, e que também através do seu Filho amado Jesus Cristo, que nos alcançou, nos redimiu, nos lavou de todo pecado. Então, a satisfação, viu, pastor Maia? Estamos juntos aqui na sua igreja, e a responsabilidade é muito grande. Nós nos vemos todas as segundas-feiras, né, na reunião de pastores do Conselho da Europa. Também já tivemos juntos algumas vezes a almoçar. Sou da igreja ali, IAG, né, da Igreja Aliança da Graça de Queluz, pastor Lourenço, mandou um abraço para a igreja, pastor Vitor. Nós estamos a orar também pela irmã Eunice, que o Senhor possa restabelecer a cada dia a sua saúde e dizer da alegria de estar com os irmãos. Deus me trouxe para cá, para Portugal, acolhido por esta nação, louva a Deus. Desde 2017 venho cá para finalizar estudos na Universidade de Lisboa. E o ano passado Deus nos trouxe para residir, para ver se eu consigo terminar, né? Já se faz 10 anos que eu estou aí nessa trilha de terminar um curso. E Deus me abençoou com mais outro curso, não sei, com uma bolsa integral, mas é Ele que vai dar condição para eu terminar, né? Não é fácil estudar e trabalhar e também, em primeiro lugar, servir ao Senhor. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, queridos, quero trazer uma breve mensagem, se puder abrir em Salmos 46. Esta mensagem Deus me deu já uns 2 finais de semana atrás. Ali, ao vir chegar em casa depois do ensaio, nossos ensaios são às sexta-feira, à noite. E Deus falou através de uma canção, que acho que os irmãos conhecem, Sublime, que diz: como eu anseio o dia, eu espero o
será completa, né? Então, é o nosso desejo. Então, Deus me trouxe essa reflexão, Salmo 46, no versos 10 e 11, que diz assim: aquietai, que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Queridos, esse salmo é um salmo dos filhos de Coré. Para quem estuda a Bíblia, né, a gente sabe que Coré foi um dos rebeldes junto com Moisés, contra Moisés e Abirão e outro Datã, se eu não me engano, eles foram engolidos por causa da sua rebeldia de ter se revoltado contra Moisés. Mas os filhos deles permaneceram fiéis ao Senhor. Os filhos de Coré não compactuou com a rebeldia do pai, então eles escreveram esse salmo, também mais 10 salmos, que está na palavra de Deus. E esse salmo fala a respeito que o Senhor fala conosco: aquietai-vos. Sabemos, queridos, que vivemos na era do ruído incessante, das notificações. Se você abre o seu telemóvel, tem uma notificação, seja do WhatsApp, seja de qualquer rede social, seja também através de e-mail, de mensagens, enfim, tantas mensagens, inclusive de publicidade, e nós fazemos um alerta aqui, as mensagens de spam, de supostamente fraudes. Então, fiquem ligados a isso também, queridos, não se envolva nessas questões, porque muita gente tem caído nesses spam e seus recursos financeiros têm se esvaído. Então, queridos, também vivemos essa sobrecarga de decisões, que temos que tomar decisões, e isto é o retrato do ser humano moderno, dessa pós-modernidade, que todos nós estamos caminhando, estamos envolvidos nelas. Mas nós somos diferentes, porque nós temos o Senhor Jesus controlando as nossas vidas. Você é diferente porque o Deus de Jacó, o Deus que é o nosso refúgio, Ele nos traz paz em meio ao caos. Ele nos traz paz em meio às aflições e às angústias. Tá? Então, e também não há por que ficarmos preocupados, ansiosos com o futuro, com o sustento, com o porvir, porque o Senhor é que nos dá o controle, o conselho opcional e nos dá essa ordem, esse imperativo que diz: aquietai-vos. E aquietai-vos é o imperativo. Sossegai, já ouvi falar na expressão sossegai. Tem aquela canção: o mestre, o mar se revolta, que as águas não dão, né? As ondas me dão temor, mas pavor, temor, pavor, aí tudo que medo. Mas o Senhor diz ao nosso coração: sossegai-vos. Cantor Anderson Freire também escreveu: acalma o meu coração, acalma o meu coração. Então, queridos, no original essa palavra quietai-vos, ela quer dizer soltar as mãos, ou seja, se despir de todas as nossas tentativas de resolver as coisas, de procurar soluções, até mesmo em coisa que a gente acha que vai ser a solução. E às vezes esquecemos que Deus está no controle da nossa vida. Então, vamos soltar as mãos e aquietai-vos no Senhor. Esperar no Senhor. Então, eu trouxe para reflexão 3 tópicos a respeito disso, de aquietai-vos. O primeiro tópico é quietar a nossa mente, vencendo a ansiedade na soberania de Deus. Isso, queridos, é um obstáculo que tem atingido as nossas vidas, são as solicitações da vida diária, as pressões financeiras, o medo do desemprego e até mesmo o desgaste emocional com o amanhã.
Eu estou a fazer um diagnóstico que a minha mente é uma condição do meu cérebro que eu ficava com síndrome do pensamento acelerado. Eu não vinha um pensamento atrás do outro, e eu não sabia o que era aquilo, e eu pedia a Deus: Senhor, o que é isso? Por que eu sou assim? E agora estou a descobrir que é chamado PDH aqui em Portugal. No Brasil é TDAH, que é transtorno déficit de atenção hiperativo. Então eu não queria, mas de repente vinha um pensamento atrás do outro. Por isso tenho uma facilidade de memorizar as coisas e de lembrar as coisas, seja música, seja outras coisas. Graças a Deus, Deus tem usado essa condição do meu cérebro para Ele, para a palavra dEle, para lembrar o que o Senhor pode falar aos nossos corações. Então, em Provérbios, se você abrir aí Provérbios 19, 21, e Jeremias 29, 11, lembram que muitos são os planos do coração do homem, mas o desígnio, a resposta, ela sempre vem do Senhor. Então não precisa ficar ansiosos, nem tentar controlar aquilo que é incontrolável, que nós não podemos controlar. Porque isso, queridos, justamente a raiz do mundo moderno. É que causa ansiedade. A ansiedade é você se preocupar obsessivamente pelo futuro. E a depressão é ficar enraizado numa coisa do passado. Então, queridos, o que nós temos que fazer neste mundo, nesse tempo, é trocar esse fardo, é soltar as mãos, é aquietar-nos e dizer que os nossos passos, os nossos caminhos estão no Senhor. É trocar o nosso fardo pelo fardo de Jesus. E Jesus ensina-nos, lá em Mateus 25 a 34, que nós não devemos andar inquietos pelo que comer, pelo beber ou vestir, mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, você será suprido em todas as suas necessidades. Nós estaremos e somos supridos em todas as nossas questões. O salmista, no Salmo 23, ele diz que o Senhor é o nosso pastor e nada há de nos faltar. Ou seja, o Senhor é o suficiente, Ele é a razão de tudo, por tudo, e Ele é tudo para nós. Então, queridos, temos que praticar e exercitar essa fé. Se a palavra de Deus diz que Ele cuida, que Ele está, que devemos tornar conhecido todas as nossas petições, o Senhor vai resolver. O Senhor que vai restaurar, o Senhor que vai curar, o Senhor que vai dar o provimento, dar a provisão, o Senhor que vai abrir a porta, até mesmo o Senhor vai abrir um caminho onde não parece haver um. Em Deus, querido, não há fundo do poço, final do poço. Deus é a luz do mundo. Então, lancemos ao Senhor Jesus toda a nossa ansiedade. Então, quando a sua mente é bombardeada por cenários pessimistas, faça a oração de graças. Desarme a angústia, estabeleça a paz que excede todo entendimento, como Filipenses 4, 6 e 7 diz. Então, aquietar-vos deixar que Deus cuida de mim antes mesmo de eu acordar. Lembra os salmos que nós lemos? Que o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Se você ler esse salmo na íntegra, aparece 3 vezes dizendo que Deus é o nosso refúgio. Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso provedor. O segundo ponto é aquietar o do nosso coração. E nós sabemos que a cura que só a palavra pode realizar. Então nós temos que buscar alívio, não em soluções humanas, não em técnicas, nem em recursos externos. Embora a gente saiba que, como eu acabei de falar, estou fazendo diagnóstico, ainda não fechou, é através de um profissional da área, né, que cuida disso. Embora ele tenha o seu devido valor, mas eles têm um limite, há um limite na alma.
A palavra de Deus diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que espada de 2 gumes. E que ela penetra onde? Na divisão da alma e do espírito. Psicólogo, psiquiatra ou qualquer outro profissional que tem o seu valor, como disse minha esposa, e nós somos enfermeiros. Mas só Deus sabe atingir esse ponto da nossa alma e do nosso coração e trazer a cura. Então, queridos, há um alcance cirúrgico de Deus. Somente a palavra que é viva e eficaz tem o poder de penetrar nesse local, de dividir a alma do espírito, das juntas e das medulas. Nenhum método humano substitui a regeneração e a operação da graça que é feita pelo Espírito Santo. Então, o mandamento central, queridos, nessas questões é que, ao experimentar esse toque da palavra, esse toque de restauração, a nossa resposta natural tem que ser amar e exaltar o Senhor. Dizer que Deus é soberano sobre a terra, sobre os céus. Ele é o Senhor, Deus absoluto. Ele que toma conta integralmente de todas as questões da nossa vida. Então, a Bíblia fala ainda que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as nossas forças e com toda a nossa alma. Deuteronômio lá 6:5 e Lucas 10:27. Então, em vez de recorrer, queridos, primeiramente à válvula de escape, que são vazias, quando a dor aperta, devemos buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Invocá-lo enquanto está perto. Isaías 55, versículo 6, declarou isso. Então, a verdadeira transformação em nossa mente, em nosso coração, ela começa onde o esforço termina, onde nós nos aquietamos, onde nós soltamos os braços, digo, Senhor, toma conta. Glória a Deus. Sabe, queridos, e o último tópico do aquietar em nossas vidas, o toque é o aquietar através do Espírito. É a firmeza da esperança eterna. Oh, como eu espero o dia em que a alegria, enfim, será completa. Oh, como eu anseio, eu desejo encontrar com o meu mestre, encontrar com Jesus. Então, queridos, significa que a nossa aquietude e também solicitude é você estar calado, estar com Deus, estar sós com Deus. Então, essa nossa quietude, ela não depende de circunstâncias que são favoráveis no presente, mas que dá uma certeza, inabalável do desfecho eterno. Nós não somos daqui, queridos, por isso que nós nos identificamos, qualquer comunidade cristã ou igreja, como o irmão Léo falou aqui, onde nós estamos juntos, nós somos igreja, a igreja do Senhor não tem denominação, não tem nome, ela é única no mundo inteiro. Alguns irmãos estão com alegria em seus corações, mas estão sendo mortos por causa da pregação do Evangelho, estão sendo perseguidas. A igreja que mais cresce hoje, queridos, no mundo é a igreja perseguida. Existe uma igreja lá nesses países, Coreia do Norte, China, em que não pode pregar o Evangelho abertamente, mas a igreja eles estão reunidos e adorando ao Senhor com alegria. Então, a nossa expectativa como noiva do Cordeiro, queridos, apesar dos cansaços, das enfermidades, das perdas e batalhas diárias, que isto tudo é temporário, é passageiro. A Bíblia ela aponta para o clímax da história, e em Apocalipse 19, 7 e 9, que diz que as bodas do Cordeiro, eu e você estaremos nas bodas do Cordeiro. E Apocalipse também nos conforta em que haverá o dia em que não haverá mais choro, nem tristeza,
nem enfermidades, nem angústia, porque o novo céus e a nova terra chegará. Glória a Deus. Então, queridos, Apocalipse 21, 2, 4 e 9 e 10, nós temos a promessa de que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Como eu falei há pouco, não haverá mais morte, nem luto, nem clamor e nem dor. Mas enquanto estamos cá, queridos, nós estamos, como diz o irmão Lázaro, que morreu na Covid, passando pela prova e dando glória a Deus, amém? Não murmurando, mas dando glória a Deus. Às vezes as condições não é fácil, a vontade é de explodir, mas o Senhor diz, aquietai-vos, acalma o teu coração, porque eu estou contigo. E a palavra de Deus diz isso, que Deus está conosco todos os dias. Então, queridos, como canta a igreja lá, na música sublime, a nossa esperança presente ganha força quando olhamos para a eternidade. Saber que nosso destino final está seguro com Cristo e nos permite atravessar as tempestades de hoje em perfeita paz. Jesus disse isso, eu vos dou a paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. A paz completa. A paz que excede todo entendimento, toda racionalidade. Você não tem como explicar, queridos. Por isso que o mundo não entende a nossa alegria, mesmo passando necessidade, passando prova, passando luta, enfermidades, e o mundo não entende esse povo aí. São loucos. E a Bíblia diz que o Evangelho é loucura para os que perecem. Mas para nós ela é o quê? Poder de Deus. E esse poder que tem transformado as nossas vidas. Esse poder que tem nos mudado, nos moldado a cada dia. Então, queridos, para encerrar essa breve mensagem nesta manhã, devemos nos aquietar diante de Deus, que é render as nossas armas, nos despir de todo orgulho, do nosso eu, de toda soberba, se porventura ainda não estamos sendo controlados pelo Espírito de Deus. Desarmar a autossuficiência e permitir que o Senhor reine em nossos corações. Então, seja qual for a batalha que nós enfrentarmos hoje, na saúde, na família, no íntimo da alma, solte as mãos, que é o termo, aquietai-vos. Entregue as suas preocupações ao Senhor dos Exércitos, pois Ele continua sendo refúgio seguro e socorro bem presente, na hora da angústia, da tristeza, na hora da enfermidade. O Senhor é o nosso Deus, soberano sobre a terra. Ele está presente. Então, reserve, queridos, momentos de reflexão, de tempo, de silêncio, de estar só com Deus, de adoração, declarando em oração que Tu és Deus, soberano e sublime sobre a terra. Deus prepara as coisas, nós sabemos, né? Todo culto onde o Espírito de Deus está, é Ele que controla, Ele que governa, não há programação, não há coisas inventadas, programadas. Foi lido o verso da semana, né? Que fala que Jacó acordou do seu sono e disse, como? Na verdade, o Senhor estava aqui e eu não sabia. Mas você sabe que o Senhor está contigo, sim ou não? Nós sabemos que o Senhor está conosco, porque o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, nós temos que declarar que só Ele é o Deus soberano, invisível, Ele é real. Então, nós devemos coroar o Senhor, coroar o Rei Jesus, adorar o seu santo nome, na presença dos homens, na presença dos anjos, na presença dos reis, devemos adorar o Senhor. Amém, queridos? Você pode fechar os seus olhos, vamos fazer uma oração. Senhor, nós te damos graça, nós te damos louvor, Senhor Deus, porque
nós temos plena convicção e certeza de que Tu tens o controle das nossas vidas. Te adoramos, Senhor Jesus, porque Tu se ofereceste como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Pai, por causa dos nossos pecados, das nossas enfermidades, das nossas lutas. Tu se entregaste por amor a nós e nos deu a salvação, o direito da vida eterna, e nos salvou, nos retirou da ira de Deus. Muito obrigado, Deus, por ter permitido que Teu Filho amado, Jesus Cristo, viesse até esta terra, se tornasse como nós, para nos trazer a Tua palavra, nos trazer a restauração, nos trazer a oportunidade de relembrarmos que estaremos juntos contigo. Em o nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Queridos, aproveitar só a oportunidade de chamar minha esposa aqui. A minha sogra, ela é escritora e ela tem uma missão lá no Brasil. Minha esposa vai falar sobre isso. Amém. Rapidamente, ainda dentro desse tempo. Nós agradecemos o Senhor por tudo. Amém. Amém, glória a Deus, graças a Deus pela sua palavra. Amados, meu nome é Ádila, sou esposa do pastor Ezequias. Eu estou aqui, na verdade, na missão de trazer uma missão. A missão da missão. Então, o nome da minha mãe é Maria Santos Siqueira, ela é escritora, ela é missionária na Igreja Assembleia de Deus no Maranhão, no Brasil. Casada com meu pai, lógico, 7 filhos. Eu não sei contar mais os netos nem os bisnetos, mas eu sei de cabeça que são 7 filhos. Eu sou a segunda. O meu irmão mais velho, que é o primogênito, ele é pastor em Brasília. Na verdade, é Goiânia. Eu sou a segunda, né? Sou a mais velha das 3 mulheres. E eu agradeço essa oportunidade de estar aqui, na presença da igreja, dos irmãos. Agradeço a Deus. Trago um abraço da missionária, ela é missionária também, a irmã Balbina, é formada em teologia, bacharel em teologia, e é membro da Academia Mundial de Letras também. A missão chama-se Espalhando o Grão de Trigo. Nós temos o QR Code ali na mesa, para os irmãos entrarem e estarem seguindo, para abençoar a missão. Mas por que Espalhando o Grão de Trigo? Como é que começou essa missão? Em 1985, minha mãe teve um sonho, né? Era um tempo de crise e ela teve um sonho. Nesse sonho, ela olhou uma frase escrita na parede. 1985, eu vim saber disso agora. Estava escrito, eu não sabia o ano. A frase, continua sendo ferro, no tempo certo te colocarei como trigo. E aí passou-se 34 anos. Então, em 2019, 34 anos depois, nasceu o primeiro livro. O primeiro livro é esse aqui, O Casamento Eternizado. Ano que vem, meus pais vão fazer, em abril do ano que vem, vão fazer 60 anos de casados. Então, já saiu a 3ª edição, que é comemorativa, que tem uma foto deles 2 jovens, noivando assim na capa, não está aqui, não dá para os irmãos verem. Esse livro, ele representa o casamento segundo as leis do Eterno. Somente à luz da Bíblia Sagrada é que podemos ter a verdadeira palavra de esperança, pois nas Escrituras Sagradas encontram-se as diretrizes que edificam, restauram, curam e fortalecem o casamento e a família. Amém? E passaram-se, em 2022, então, né, época de Covid, 2019, 2022, nasceu a trilogia, uma trilogia. São 3 livros, eu só tenho... Aqui temos o 1 e o 2.
Na verdade, é o 1 e o 3, está faltando o 2. É uma trilogia chamada Meditando em Nossa História. Então, a primeira é Abraçando a Melhor Parte, Jesus, o Caminho Estreito. A segunda é sobre a história do homem, a queda de Adão a Jesus. Ele responde algumas perguntas, de onde viemos, para onde vamos, né, qual é o sentido da vida, e a trajetória da igreja cristã, que é o volume 3, 2.000 anos de história. Ele inclui a história da igreja também, na Europa, na Ásia, toda a história, a trajetória da igreja nesse livro. É uma trilogia, volume 1, 2 e 3. E 2023 continuou, né? É a construção do pensamento judaico-cristão, a influência da filosofia nos fatos históricos sobre a fé cristã. É um livro muito bom. Eu digo que esse aqui é a história para quem tem pressa, né? Porque ele resume. Ele é um livro que... Todos esses livros, na verdade, são livros inspirados na Bíblia, mas no conhecimento. Então, por que a missão é chamada Espalhando o Grão de Trigo? E ela entendeu, meus irmãos, que depois, ela não entendeu logo em 2019, 2022, eu acho que do quarto livro para frente, que o Espírito Santo foi confirmando, falou, olha, lembra que eu te falei que no tempo certo eu te colocaria como trigo? Ela diz que foi entender que aquilo era o cumprimento daquela promessa, já do quarto, quinto livro para frente, ela não tinha entendido. Então, é espalhando o trigo em forma de páginas de livros, espalhando o conhecimento da palavra de Deus. Então, algumas coisas, por exemplo, veio esse aqui, Os Chamados por Deus, é a história toda do povo de Deus em 15 livros da Bíblia, só em 15. E todos esses livros, eles são baseados em histórias bíblicas mesmo. O último livro, que 2025, na verdade, está faltando um livro aqui, que é Fazendo Discípulos, que não veio, ele saiu, a gente já tinha vindo para cá quando ele saiu, mas esse aqui é o penúltimo, A Batalha contra o Espírito do Anticristo, a árdua missão dos sacerdotes e profetas do Senhor até Jesus voltar. Aqui tem todo o trabalho, a trajetória de todos os sacerdotes e suas missões. E, por fim, tem um livro que é De Babilônia Imperial à Babilônia Profética, que é o livro que nasceu esse ano, que ela já terminou de escrever. É uma investigação histórica e bíblica de Babel ao Apocalipse de João, só que ainda não foi para a gráfica, mas ele vai. Mas, assim, a semente, ao início, ela não sabia que se tratava da promessa. Ela depois achou que seriam 7 livros, porque o fluir parou. Depois nasceu o 8º, e agora ela pensou, não, então são 8, só que já nasceu o 9º, então ela disse que não vai mais marcar quantidade, né? Porque ela fez, ai, Jesus, 70... Eu acho que no ano que vem ela vai fazer, não sei se é ano que vem que ela faz 80 anos, ou é 79, ela tem 78, vai fazer 79 esse ano. Não lembro aqui, ela é de 1946. Então, ela acha assim, que ela determina, né? Ah, são 7 livros, são 8 livros, mas Deus não determinou nada. Né? Então, ela já começou a estudar teologia depois de aposentada, aposentada da FUNASA, Fundação Nacional de Saúde, no Brasil, e pronto, Deus achou de usar ela já nesse tempo. Né? Então, a Bíblia fala que, no versículo lá dos Salmos, que ele usarão, né? Os velhos terão visões, os jovens sonharão. Então, assim, para Deus nada é impossível. Ele usa cada um. E temos também que falar do projeto da Academia Mundial de Letras, da Humanidade, que é Achei um livro, encontrei um tesouro. Como é esse projeto? Ela começou esse projeto esse ano, no final do ano passado. Ela pega um livro, coloca não sei, como um cartãozinho,
explicando dentro do livro e fala, ela deixa o livro. Por exemplo, você vai num shopping desse em Portugal e você acha um livro em cima da cadeira, fala, nossa, esqueceram um livro. Aí você abre e lá dentro está dizendo, parabéns, você encontrou esse livro. Ele faz parte de um projeto de incentivo à leitura e propagação do conhecimento da Bíblia. E você tem o dever de lê-lo, e depois de lê-lo, você tem que devolver, entregar, esquecer ele em algum outro lugar, para que outras pessoas encontrem. E o testemunho dessa semana foi que um rapaz encontrou, leu, e ele perguntou, chegou procurando quem era a escritora, e ele chegou e mandou um áudio para ela e disse que a vontade dele era ficar com o livro, porque ele gostou muito, mas ele ia seguir com o projeto, né? E colocou o livro lá para que outra pessoa encontrasse. Então, amados, o objetivo desse projeto, eu queria que os irmãos realmente pegassem ali o Instagram e seguissem, mas não é objetivando o lucro, né? Mas os irmãos sabem que os livros, a literatura é usada desde sempre, né? É uma forma de evangelismo. Deus mesmo na Bíblia mandou Moisés escrever, Deus mandava Abacuque, Isaías, Jeremias, escreva, para perpetuar. Então, a gente vai desgastando a voz, o tempo, né? A gente para de existir aqui na terra e fica eterno no céu, mas a literatura ela continua. Então, existe um custo, um gasto. E para a gente estar ajudando nesse projeto, a gente está oferecendo aos amados que queiram adquirir, simplesmente num valor simbólico qualquer um, de 10 euros, os irmãos puderem adquirir, e seguir o nosso Instagram. E eu agradeço essa oportunidade, é a primeira vez que eu estou aqui, meu marido já veio várias vezes. Estou muito feliz de estar aqui com os irmãos, encontrar brasileiros, amém? Nós somos um povo de Deus, um povo de Deus, né? Independente de nacionalidade, somos da nacionalidade dos céus, amém? Muito obrigada, eu agradeço, pastor Vitor Maia e toda a igreja, em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Obrigado, pastor Ezequias, irmã Ádila, por este tempo, pela palavra, mas também pela partilha daquilo que Deus tem feito através de tantos missionários e missionárias, homens e mulheres de Deus que são muitas vezes retirados do seu conforto, né, da sua posição de descanso para servirem, mesmo em tempos de reforma. Deus trabalha de uma forma que nós não conseguimos mensurar de que maneira que Ele vai trabalhar, mas Ele nos diz sempre, Ele entrega sempre a sua mensagem para aqueles que estão capacitados. Não porque nós somos capacitados, mas porque Ele nos torna capacitados. E para isso é preciso apenas querermos servir. Chega da cruz do meu Salvador, Ele atendeu todo o meu favor. Glórias ao Salvador. Graças a Deus, porque nos tem alcançado em cada dia, mesmo na nossa pequenez, né, na nossa limitação, que possamos terminar este culto louvando e agradecendo aquele que é o nosso Salvador, dando glórias ao Salvador. Podemos ficar de pé. Cruz do meu Salvador, prostrado aos pés do meu Redentor, Ele atendeu logo ao meu clamor. Glória ao Salvador, glória ao Salvador, glória ao Salvador. Agora eu sei que Ele me salvou. Glória ao Salvador.
recebamos a bênção. Obrigado, Ezequias, pela palavra deste precioso salmo. Obrigado, minha irmã, também pela apresentação deste ministério, dos livros, que realmente o Senhor possa abençoar. Não se esqueçam, podem adquirir então hoje estes livros, algum deles. Aproveitem, se tiverem alguma dificuldade, se não tiverem trazido dinheiro, também não há problema, podemos acertar isso noutra altura, mas escolham e optem por algum, porque certamente é um apoio grande para o ministério e também um apoio para quem vai ler, não é? Portanto, que o Senhor possa realmente abençoar. Só dar-vos, desculpem-me só mais 30 segundos, dizer-vos que a Anice está a recuperar bem, estamos no processo, é uma novidade cada dia, mas estamos no processo e pronto, neste momento não há muito a fazer. É mais, às vezes, o mal-estar de já não ter posição para se estar no sofá, já não ter posição para se estar na cama, falta posições para se estar, mas também não há muito a fazer em relação a isso. Mas graças a Deus está tudo a correr bem, o Senhor tem guardado, tem abençoado, nos tem dirigido. Vamos orar. Pai, louvamos o Teu nome e Te agradecemos esta oportunidade. Obrigado por esta palavra, obrigado pelo louvor, por este testemunho também deste ministério, Senhor, que Tu possas abençoar e dirigir em cada instante. Dada a Tua graça, Senhor, a cada um e dá-nos uma semana abençoada, uma semana em que possamos, Senhor, dar um bom testemunho de Ti. Guia a cada um de nós e supra as necessidades de cada um. Pai, obrigado, no santo e bendito nome de Jesus. Amém. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja abundante na vida de cada um de nós, agora e sempre. Amém.